there and welcome everyone! Sejam muito bem-vindos a este bate-papo. Eu estou animadíssima para conversar com a Aline, minha aluna linda, querida, que esteve em Londres recentemente. Eu quero saber tudo sobre essa viagem da Aline. Eu convidei ela para bater esse papo aqui comigo hoje e aproveitar, né, e deixar vocês participarem desse papo também. Se você tem vontade de viajar, se você tem vontade de conhecer talvez a Inglaterra, ou se você tem vontade de destravar o seu inglês para que você possa viajar e não ficar dependendo de ninguém, né? A Aline chegou aqui. Traduzindo as coisas para você, eu acho que tá na hora de você se inspirar nesse papo. Aline, eu vi que você chegou aqui. Ó, tem um maisinho aí do lado. Ah, aqui. Foi. Ah, eu tô aceitando, mas acho que não tá indo. Aline, me fala aí se tá dando certo aí. O aceitar. Eu coloco aceitar. Foi. Deu Deu certo? certo! Ah, eu não Que tô te demais! vendo. Você Eu tinha não, que te ver? você não me vê, só me ouve? Eu te ouço, eu me vejo. Mas Em não me cima vê. de mim, eu vejo tudo preto. Ah, não, tem que me ver. Deixa eu ver se eu vou tentar tirar você e pôr você de volta. Vamos Tá tentar. bom, tá Às vezes bom. tem uns bug aí, mas deixa eu ver como é que faz. Cancela aqui. Acho que eu não consigo tirar você. Será que eu tenho que Ah, não, sair? consegui. Peraí, remover. Pronto, removi. Me vê aí, Aline, se você tá me vendo. E aí tenta entrar de novo. A gente vai tentando. Como que eu faço para pedir para ela entrar? Aqui, vou convidar você, Aline. Eu te convidei. Agora eu fiz diferente. Ao invés de você pedir para participar, eu te convidei. Vai dar certo, gente. Vai colocando aí a. E aí, deu certo? Você não me Não, vê? eu não Ah, te não vejo, veio. Sério? mas eu te escuto. Ah, a gente vai fazer assim, porque eu te vejo e te ouço. Poxa vida. Tem o celular de alguém aí pra você, tipo, ir acompanhando do celular de alguém? Sei lá, só pra você ter ali um apoio, não sei. Tem. A minha mãe tá assistindo aqui no quarto do lado. De repente ela te emprestar o celular. Enfim, eu tô pensando numa alternativa aqui para você, só para você poder me ver. Mas se você não se importa de não me ver, sei Não, lá, a gente segue vamos assim deixar também. assim. Deixa assim mesmo, sem Ah, importância. tá Acho bom, que então tá bom. só dá a impressão que eu tô falando sozinha, mas Não, ok. não, não tá falando sozinha. Tem eu e tem mais um monte de gente aqui. Aliás, galera que tá no ao vivo, só escreve aí pra gente no chat se vocês conseguem ver as duas e ouvir as duas, pra gente poder prosseguir aqui. Mas eu acho que tá tudo certo. Então, vou esperando aí um feedback de vocês. Enquanto isso, eu já quero ir conversando, porque a Aline tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Eu fiquei tão feliz que você topou conversar comigo. Então, antes de tudo, né, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por estar aberta, né, a vir aqui conversar um pouquinho comigo, dispor do seu tempo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com você, com a sua experiência. E essa é a ideia, a gente sempre se inspirar uns nos outros, né? Ó, o Eldercy aqui falou que vê e ouve as duas. Então, eu topo seguir assim, tá bom? Ok, ok. Aline, vamos lá. Me conte tudo, não esconda nada. Antes de qualquer coisa, conta pra gente um pouquinho quem é você, com o que você trabalha, né? Por que você se interessou por aprender inglês? Uhum. Enfim, para quem não te conhece, né? E eu também quero conhecer um pouquinho mais de você. Então, conta aí um pouquinho quem é a Aline. Assim, eu sou uma pessoa muito comum, sem muitas coisas especiais, né? Eu sou aqui do Grande ABC, do Grande ABC em São Uhum, Paulo, eu moro em uhum, Diadema. Sempre me interessei por aprender inglês desde que eu sou criança, uhum, mas eu nunca tive muito dinheiro para estudar.
Mas a minha mãe sempre fez muito esforço para que eu estudasse inglês de alguma forma. Então, eu estudava inglês ou em igrejas que davam aulas de inglês gratuito, ou eu me esforçava muito na escola, mesmo com as aulas normais, sabe, de escola, Sim, assim. Eu me esforçava de uma maneira assim muito maior do que todos os outros alunos, porque era um tema que me interessava muito, porque eu ficava fascinada quando eu assistia algum filme ou quando eu ouvia alguma música que eu não entendia. E aquilo, como assim eu não entendo? Não entrava na minha cabeça como eu não entendia outra pessoa. E então eu sempre estudei inglês a minha vida inteira. E com o tempo, conforme você vai crescendo e estudando, você começa a perceber que o inglês pode abrir portas na sua vida, boas portas na sua vida, né? Faz toda a diferença no mercado de trabalho. E aí eu estudei, eu me formei, eu sou engenheira, me formei em engenharia, fiz outras universidades, outras faculdades depois, mas a minha formação principal é engenharia, é com isso que eu trabalho hoje, eu sou engenheira de qualidade, trabalho com isso, e uma parte significante do meu trabalho é pegar normas internacionais e adequar essas normas à empresa aqui no Brasil. Então, hoje o inglês ele faz toda a diferença na minha vida. Hoje, eu ter estudado inglês a vida inteira assim, fez toda a diferença, né? Eu entendo isso. E eu estudei sempre inglês e estudei em escolas convencionais, digamos assim, da Cursolândia. Cursolândia Fiz essa da Cursolândia, fiz o curso inteiro lá, 5 anos. E quando eu terminei, aí você ganha um diplominha, né? Fala, parabéns, você concluiu. Mas eu não me sentia pronta, avançada, mas eu não me sentia pronta, sabe? Assim, eu não falo, gente, eu acho que eu não sou capaz ainda, eu acho que faltou alguma coisa ali, falta algum elo, não sei, alguma coisa faltava nessa história aí. E dá uma sensação até de competência, assim, que você fala, nossa, eu estudei tanto, eu paguei caríssimo, porque esses cursos são muito caros. Não são baratos. E eu ainda tenho dificuldade, eu ainda não consigo me comunicar da forma como eu achei que eu conseguiria no final do curso. Tem alguma coisa de errado. Então, mesmo depois do fim do curso, eu continuo estudando. Só que aí com muito mais recursos, porque aí a gente já tem a internet com muito mais recursos, né? Então tem YouTube, tem aí tem o blog da Ina, que é recheado de informação, recheado de coisa. E foi nesse momento, pós-curso, continuando a estudar, que eu te encontrei. Parece eu encontrei você, falei, olha! E aí achei outras professoras, outros métodos, mas o que eu mais me identifiquei mesmo foi com o seu material, com o seu método, com a sua forma de ensinar lá. Foi onde eu mais gostei. E antes de virar uma fast mover, durante muito tempo, eu usei todo o conteúdo gratuito que você tem. Maravilhoso. Eu usei muito tempo, bastante tempo. E eu indico ele até hoje no meu trabalho. Algumas pessoas falam assim, nossa, você ainda estuda inglês, não sei o quê, não posso pagar, ou não quero comprar o curso sem conhecer antes. E aí eu indico, falo, olha, gente, tem um Instagram, tem um blog, vale a pena, não sei o quê. E as pessoas vão por lá. O resumo da minha vida de inglês é basicamente isso. Mas eu acho que inglês você não pode estudar nunca, né? Porque nós não somos nativos. Então, para quem gosta de estudar, um prato cheio, vai ter assunto para sempre. E é para sempre, né? Isso que eu acho que é uma chavinha que vira também, né, Aline? Porque às vezes a gente tem uma impressão assim de que eu vou estudar por um determinado período ou vou ler X livros e pronto, sei tudo do inglês. E não é assim que funciona. Eu acho que existe um destravar, sabe? Tem uma chavinha ali que a gente destrava e que eu acho que tem muito a ver com aprender padrões básicos do se comunicar, de estrutura, e padrões do listening também, né? Padrões de sons, porque eu acho que quando a gente consegue compreender
esses padrões, né, do Connected Speech e também está sempre muito ligado em sotaques diferentes, eu acho que vira uma chavinha. E é a partir daí que o seu progresso ele se torna exponencial. Enquanto você não Verdade. destrava essa chavinha, parece que você fica num platô que não vai, sabe, não progride. Então, eu sou a favor do destravar. E acho que essa é a minha função, sabe? Ajudar vocês a destravar. E uma vez que vocês destravam, que vocês têm as ferramentas, né, para seguir adiante e aprender a trabalhar com o Anki, aprender a aplicar um ciclo elo com qualquer material que vocês tiverem em mãos. Até aprender um imitation com shadowing, né, que é tão legal também para Uhum. ajudar. Enfim, quando vocês estão munidos, né, com essas ferramentas, poxa, é muito legal. Vocês destravam outros patamares, outros níveis, né? E essa é a intenção. Então, você se tornou uma fast mover, né, recentemente. Foi no final do O ano que você, passado. final de 2023, o que você sentiu de diferença, então, Aline, do que você tinha de bagagem antes, e desse último ano como fast mover? O que você acha que mudou? A principal diferença, assim, é você ter um rumo para você seguir. O Porque eu GPS. estudava sempre, exatamente, eu estudava sempre, usava bastante, mas até mesmo com o seu próprio conteúdo, como eu disse, com o seu conteúdo gratuito. Uhum, Mas como eu não tinha uma orientação ali, eu estudava por conta própria, uhum, então muitas vezes eu me sentia meio perdida, assim, sabe? sim. Meio que atirando para todo lado, sem uma sequência, é, assim, perdida mesmo. Acho que perdida é a Uhum, palavra. uhum, E aí, no final do ano passado, no ano passado, em setembro do ano passado, eu fui para o Canadá, fiquei lá um mês para estudar inglês e, óbvio, para passear, não sei o quê. E aí, quando eu voltei decidido, eu falei, não, agora eu consegui me comunicar lá em inglês, deu tudo certo, mas eu vi nitidamente que eu tinha um espaço grande ali para melhorar. uhum. E aí foi o momento que eu decidi, olha, agora eu preciso tomar uma decisão e fazer algo diferente, né? Você quer um resultado diferente, você precisa fazer alguma coisa É diferente. Eu isso, é pensei isso. dessa forma, Uhum, então eu fiz alguma coisa diferente. E nessa época veio o curso da Ina, o CIA, e aí eu já decidi comprar e comprei e comecei a fazer esse ano, uhum, em janeiro desse ano. uhum. E a principal diferença que eu notei assim foi mesmo um rumo na vida, um cronograma, um cronograma de estudo. Isso faz toda a diferença. Quando você não tem um cronograma de estudo, você tem a sensação, eu tinha essa sensação, primeiro que você não está chegando em lugar nenhum, Uhum. você está caminhando, caminhando, caminhando e nunca chega, Sim, né? Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. E boa. não era mais ou menos por aí. Eu sei onde eu quero chegar, então eu Uhum, precisava saber um caminho. Isso fez toda a diferença. E depois o acompanhamento das aulas com o método, com os áudios ali uhum, guiados, uhum. faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. É muito importante. O Anki, a utilização do Anki e aplicar o Anki todos os dias, usar ele todos os dias, Uhum, treinar com ele todos os dias, uhum, fez muita diferença também. uhum. Então, isso foi assim um passo grande aí nesse caminho. Sim, sim, demais. E realmente, o norte, se a gente não tem um mapa, é isso, a gente fica andando em círculos, aí você tá ali andando, andando, você olha e fala, nossa, já passei nessa pracinha antes, né? O que Foi aconteceu? Né? mais ou menos isso. Acho que eu Tipo já vi isso isso. aqui em antes. Já vi isso aqui antes, Era, já vou. era E aí, no final, os exatamente isso. resultados não vêm. Eu super entendo e eu sinto que essa era uma grande dificuldade minha também, sabe? Então, por isso que eu acho que é legal, eu procuro deixar o cronograma tão detalhadinho para vocês, porque às vezes tem dias que não vai rolar o estudo, tá tudo bem, a vida tá Sim, acontecendo. Tem dias que você tá doente, tem um dia que você tem um compromisso, fine, tudo bem. O mais importante é que você consegue retomar de onde você parou e você sabe qual é o norte, né? E aí você tem mais chances de permanecer, né? Se você sabe de onde parou e para onde vai. Então, realmente, eu concordo muito com você, o cronograma faz toda a diferença. faz Mas faz mesmo. muita diferença também a gente ter uma aluna dedicada, Aline. Então, assim,
Temos sim a importância do método, né, e tudo mais, mas todo mérito seu, né? Você foi lá, pegou material e se entregou e falou, vamos que agora vai, né? E aí eu quero saber qual que é a diferença da Aline, porque muita gente não consegue, não tem, não é porque o cronograma tá lá que a pessoa vai seguir, né? Então eu queria entender qual que é o truque da Aline, no sentido de como que você se organiza, sabe? Como que é para você pegar o material e olhar para sua agenda e falar, tá, o inglês agora faz parte de mim, estou ativando a minha identidade bilíngue e conseguir gerenciar, porque todos nós temos vidas Sim. muito atarefadas, mas todo mundo também tem as mesmas 24 horas. Então, como que você, na sua vida, você consegue encaixar os seus estudos? Eu tenho lá a rotina, né, diária de estudo. Eu Uhum, sempre programo tudo, eu preparo todo o material da semana no final de semana. uhum, Deixo tudo preparado ou no sábado ou no domingo, nem sempre no mesmo dia, mas um uhum. desses 2 dias. Não faço as aulas todos os dias, que eu não consigo, mas faço pelo menos 3 vezes por semana. No dia que eu não tenho a aula, que eu não acompanho exatamente o cronograma da aula, eu vou trabalhar ouvindo. Então, eu fico só praticando o listening. Tá Mas eu vendo? Tem um não truque sigo ali. o cronograma. Mas eu não sigo aquele cronograma. Mas eu fico Uhum, ouvindo. Eu pratico mais o listening. Eu escuto no carro, principalmente. uhum, uhum. Porque para ir trabalhar, eu demoro 40 minutos dirigindo Olha para quanta ir. oportunidade. Então, eu vou ouvindo, na volta eu volto ouvindo música. Na volta é música, não volto ouvindo É aula. em inglês, é música em inglês. É inglês. Já ajuda. Mas Mas na é ida eu legal que vou você ouvindo. adapta, isso que eu achei interessante, porque é um ponto legal. O que eu coloco para vocês no cronograma é uma sugestão. E eu sempre deixo isso muito claro, gente, é uma sugestão, é um norte, né? E aqui, conforme você vai se conhecendo, você vai entendendo onde você precisa de mais é, intensidade. Se é mais no E, se é Uhum. mais no L, se é mais no O. E eu sou muito a favor do aluno se conhecer, sabe? Entender, cara, ninguém melhor que você para dizer, eu tô sentindo mais falta de leitura. Sim. Não, eu tô sentindo mais falta de pegar o listening e, cara, ficar ouvindo, sabe? Então, assim, é legal ter a base como uma sugestão, mas também uma flexibilidade para não ficar engessado, porque senão vira um método tradicional lá da esquina, aonde tem que É, ficar todo mundo no mesmo livro, na mesma página, né, fazendo a mesma lição de casa, mesmo que você não tenha absorvido aquela informação da semana, na semana seguinte o professor já está no próximo módulo, e se você acompanhou ou não, né, problema seu. é. Então, Mas o essa Anki eu faço todo adaptação, dia. é que o Anki O Anki eu também, faço se não todo faz, dia. ele acumula, né, dá aquela coisa de... Exatamente. Agora em outubro, ou em setembro, que Uhum, eu fui para Londres, eu não fiz o Anki. uhum. Quando eu voltei, eu falei, meu, porque eu já tava fazendo o Anki ao vivo, né? Então eu não fiz. Quando eu voltei, tinha um monte. Eu falei, meu Deus, vou É. precisar colocar isso em dia, Uhum. mas dá um trabalhinho aí, Dá mas um vale muito a trabalhinho. pena, vale muito a Mas tudo pena. bem, né? Tudo bem. Tem aquela pausinha ali estratégica, mas depois a gente volta pro caminho. Então, já falando de Londres, já falando desse assunto, que eu quero saber tudo da sua viagem. Aline, você não me esconda nada. Eu quero saber como é que foi na imigração. Quero saber como foi para você o preparo da viagem. Como você fez para pesquisar, se preparar, economizar. Olha, Tudo. Me conte foi um tudo dessa sonho. viagem. A primeira coisa que eu preciso falar, assim, é que foi um sonho muito grande da minha Uhum. vida. Eu sempre quis conhecer Londres, sempre foi uma cidade que eu achava incrível, eu achava, meu Deus, aquele lugar é incrível, eu tenho que ir lá um dia da minha vida. E foi um sonho muito Que bom. grande. O ano passado eu fui para o Canadá primeiro porque eu achava mais barato, e é mais barato. Uhum. Então eu fui para lá primeiro. E aí, quando eu voltei do Canadá, eu já voltei com aquela coisa assim, falar, nossa, aí Londres, como que vai ficar isso agora? Uhum. E eu guardo dinheiro para viajar
Sempre, Uhum. desde sempre. Eu tenho um Muito planejamento esperta. financeiro, Muito esperta. eu tenho um planejamento financeiro e todo mês, a cada salário que eu recebo, um percentual do meu salário é para viagem. Eu Ótimo. talvez ainda não saiba, por exemplo, eu não sei a viagem do ano que vem, mas eu tenho um dinheiro para viagem. Isso faz Maravilhosa! parte da Amei a minha dica. vida, a vida Uhum. toda. Uhum. Então, fica a dica, guarde um dinheiro para viagem. Quando vocês decidirem, o dinheiro É, vai para estar lá facilitar, né? Para não ter a desculpa de, para ah, não tenho dinheiro. Já facilitar. vai, já vai guardando dinheiro, porque a hora que a oportunidade chegar, né? Exatamente. E Ótimo. aí, é, eu comprei o curso, voltei de Toronto, comprei o curso. Uhum. E aí eu tinha, assim que eu fiz quando veio o curso, você já tem que fazer lá a sua inscrição, né? Fazer um login. E Uhum. aí o meu login em 2023 eu coloquei lá, e aí eu escrevi tem um caderninho, eu tenho um caderno que eu vou escrevendo as coisas, Uhum. e aí eu coloquei CIA, coloquei o meu e-mail, coloquei a senha, e aí peguei e escrevi no cantinho do meu caderno, escrevi assim, não foi nem no caderno, foi uma espécie de planner que eu inventei Uhum. ali, que tem assim, Londres 2024. Olha, mais um truque. Deixei ali e fiquei olhando aquilo ali, ficava olhando. E aí, quando virou o ano, eu, o meu gerente falou, ó, já pode programar as férias desse ano para vocês, né? A gente não ter novidade, programar tudo. E aí eu programei para setembro. E aí ele pegou e falou assim para mim: "E aí, você vai viajar para onde esse ano?" Aí eu falei: "Eu vou para Londres". Uhum. Mas então eu já comecei a falar meio sem, Profetizando. mais ou menos, foi isso, já comecei a Olha, lançar. a profeta E chegou no aí local e depois falou: disso, eu falei, olha, acho que eu vou mesmo, por que não? E uhum, aí aí eu entrei em contato com a mesma agência com que eu usei o ano passado para ir para Toronto, porque uhum, inicialmente eu ia com uma amiga. E aí a gente ia passar uma semana só e passear, só isso. E uhum. aí essa amiga acabou que ela não pôde ir. Eu falei, então se você não pode ir, amiga, eu vou Tchau. ter que ir sozinha. Partiu. Eu sinto muito, mas eu vou ter que ir só. E aí, Uhum, como eu ia sozinha, eu fiquei com medo de ficar num hotel, alguma coisa assim. Enfim, uhum, ainda sou um pouco insegura nesse uhum, ponto. E aí procurei uma escola, me matriculei na escola, pedi lá os orçamentos, não consegui ficar um mês, porque é um valor um pouco alto, né? A é Libra é salgado. uma moeda cara pra gente. Mas Libra. aí fiquei 2 semanas, fiz um cursinho rápido de inglês, mas não foi assim, não escondo de ninguém, não foi a minha meta nessa viagem, foi Hum, mais uma desculpa. uhum, uhum, Mas no final foi muito bom, porque lá eu acabei conhecendo uma francesa, dois uhum. japoneses, uma moça turca. É muito Então isso foi legal muito essa legal. troca. Foi Sim, muito sempre vale a legal. pena. Uhum. E aí eu planejei dessa forma. Já. E aí quando eu defini, falei, setembro, estou em Londres, parece que depois que você decide, as coisas acontecem para que aquilo Uhum, se concretize. É uhum, algo assim. Não sei muito bem explicar, mas foi mais ou menos assim. legal. Quando eu decidi ir, outras cidades, o rapaz lá da agência me sugeriu outra cidade, vai para Oxford. Eu falei, não, eu quero É Londres. Londres, meu Tem que querido. ser Londres, não é outro lugar. E aí defini Londres, comprei as passagens, falei, bom, comprou a passagem, agora, Agora não tem mais volta. agora não tem mais volta. Quando eu vi que não precisava de visto, então, meu Deus, é, É porque não agora. precisa, é agora que eu vou mesmo. Para mim, até 6 meses não precisa de visto. Sim, sim. Então, fui Que felizona. delícia, que Aí fiz um delícia. roteiro nesse tempo. Aí, esse tempo de preparação, né, de 2024, Uhum. foi muito importante. Eu me dediquei muito no curso, Ah, muito mas no quando CIA, a gente tem uma meta bem porque clara, né? Tipo assim, você tinha esse objetivo da viagem, então dá aquela tinha, motivada a mais também, dá, vai. dá um gostinho diferente, É. dá um gostinho bem diferente. E aí eu me preparei de todas as formas que você pode imaginar. Eu fiz um roteiro para mim, listei
todos os lugares que eu queria conhecer. Eu baixei o mapa do metrô de Londres para ver Maravilhosa. qual linha do metrô eu ia pegar. Gente, ele é turista Enorme. Gente, perfeita. é muito grande aquele metrô. É muito grande lá, mas baixei, vi todos os vídeos que você possa imaginar no YouTube sobre Londres. Mas vi Acredito. muito vídeo. Procurei vídeos sobre o aeroporto de Heathrow, porque eu fui para Heathrow. Eu procurei vídeos do aeroporto. Eu não vou ficar perdida nem dentro do Não, aeroporto. e o Eu Heathrow, vou eu acho que é um assistir dos vídeo. aeroportos maiores que existe. Não sei se é o maior, mas é um dos maiores, né? Eu acho que é o maior, por todos os vídeos que eu vi, é o maior. Tá E nesse aí eu patamar. falei, eu vou procurar vídeo que eu quero saber para que lado eu vou quando eu chegar lá dentro daquele aeroporto. Então, quando eu cheguei lá, eu me sentia quase em casa. Não, Aline, eu ouço essas histórias, eu fico pensando assim, gente, vocês têm tantas facilidades hoje em dia, porque quando eu fui, Aline, 2007, YouTube era tudo mato, não tinha Eu nada dessas informações, imagino, sabe? eu Foi ter cara e imagino. coragem. Gente, de verdade, quem tem vontade faz acontecer. Por isso que eu acho muito legal, sabe, exemplos como o seu, Aline, porque, tipo, é isso. Cara, se você quer, você vai fazer acontecer. Vai ter os perrengues, vai ter as dificuldades, mas, poxa, a informação tá aí, sabe? Então, tipo, né, faz sua parte que Olha, você vai receber eu informação. sinceramente não sei o que você deve ter enfrentado Minha em filha. ir com a cara e com a coragem. Meu Deus, porque assim, com toda a preparação que eu tive, e foi muita, ainda dá um frio na Claro. barriga. Você vai e fala, meu Deus, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Olha o que eu tô fazendo. Onde eu tô tão longe Chega, de casa, né? exatamente. Chegam uns momentos que você olha assim e fala, gente do céu, eu não conheço ninguém neste país. Tem noção disso? Eu estou aqui, nada pode me Demais. acontecer, porque eu tô sozinha. Mas assim, uma pessoa aí sozinha para outro país, ela é muito corajosa. Desbravadora você, Ela é maravilhosa. Eu muito admiro muito, corajosa. de verdade. Porque eu sei que tem muitas mulheres que têm. Eu falo mulheres porque, no geral, eu ouço muito das mulheres, né? Esse medo de viajar sozinha, assim, tal. E é engraçado, porque, tipo, quando eu era, né? Eu fui com 21, 22 anos, Bem não passava na minha cabeça novinha. essas coisas. Era uma baby. Quando a gente é baby, a gente também não tem muita minhoca na cabeça, assim, né? A gente só vai fazendo as coisas sem É, pensar muito. E assim, de uma certa forma, eu agradeço essa Inamara, né, baby, porque eu não pensava nesses medos. Então, quando eu ouço as pessoas falando sobre esses receios de estar sozinha, eu busco me colocar no lugar e pensar, poxa, como é, né, essa sensação assim? E por que eu não tinha, né? Tipo, eu era simplesmente, eu queria tanto conhecer, eu era tão maior, né? O meu sonho era tão maior que eu ia, tipo, pegava uma mochila, não sabia onde eu estava, o inglês bem, né, daquele jeito, mas tudo era tão divertido, sabe? é, Parecia que eu estava dentro de um tão filme legal. que você não Quando você vai, né? chega lá, é tão legal que, olha, é um sonho. Eu me senti dentro de um sonho os 15 dias que eu fiquei lá. Eu achei tudo incrível. Quando, assim que eu cheguei, a gente foi para imigração, né? E eu vi muitos vídeos de imigração, muitos. Então eu levei tudo numa eu tinha tudo, olha a loucura. Eu tinha todos os meus documentos no meu celular, todos os meus documentos em um pendrive e todos impressos. Todos. Eu tô pronta para qualquer coisa. Você já pode Pode ter um acontecer canal no qualquer YouTube coisa. sobre isso. Tem um monte de dicas já para dar, Aline. Eu tô pronta para qualquer. E tinha no e-mail também. Se tudo isso, se esses três aqui falhar, se eu acessar meu e-mail, eu baixo Tá tudo na isso aqui. nuvem. Ótimo. Então, assim, eu tava pronta, Bem né? Eu preparada. tinha pânico de chegar na imigração e falar assim, volta. Então, Mas eu é tava, difícil isso acontecer. Eles só vão realmente mandar você de volta se tiver algo muito grave, né? Mas claro, a gente fica mas insegura. eu que não ia arriscar. Então, eu fui e aí vi vídeos de perguntas, do que eles costumam perguntar, geralmente, né? Do que eles poderiam Sim, sim. perguntar. E quando eu cheguei lá,
Tem uma fila para quem tem o passaporte inglês e para quem não é, né? Uhum. Para quem não tem. Aí eu fui na Sim. outra, a outra obviamente estava maior, mas estava ok, estava andando. Ele olhou assim para mim, pegou meu passaporte, aí falou assim: é sua primeira vez em Londres? Aí eu falei: sim. Quando eu me dei conta que eu entendi a pergunta dele, sério, eu fiquei com vontade de dar um abraço dele. Eu fiquei, quase que eu falei: moço, você não sabe o que isso significa? Quase, falta isso aqui, ó, pra eu virar aquele vidrinho lá e dar um abraço nele. Aí eu falei: sim. Aí ele falou assim: tá sozinha? Ele falou: tá viajando sozinha? Eu falei: tô viajando sozinha. Aí ele falou: bem-vindo a Londres. E me entregou. Eu falei: meu Deus, sabe assim? Toda Aí aquela na hora, preparação. sério, sério, eu falei: gente, eu falei: moço, eu tenho um monte de pergunta, eu tenho um monte de resposta, me pergunta alguma coisa, qualquer coisa. Vamos Pode me conversar, perguntar pega um qualquer café, coisa. moço. Bem isso. Então foi muito engraçado assim nessa parte quando eu achei muito tranquilo. Gente, tudo isso aconteceu assim em segundos. Foi muito rápido e eu fiquei muito chocada com a velocidade com que eu consegui responder. Isso me deixou chocada. Eu não estava preparada. Eu não estava preparada para essa resposta rápida. Não Você meio estava. que entrou no modo bilíngue mesmo, assim, né? Ele falou com você em inglês e você já entendeu o inglês, não precisou passar por o inglês, depois por português, já Foi. foi direto, né? Foi. E aí, quando eu me dei conta, assim, foi incrível. Incrível, incrível. Parabéns. É uma sensação muito gostosa mesmo. E aí eu saí de lá, aí eu fui pegar minhas coisas, né? Já foi bem simples assim. Aí fui comprar o Oyster, nem precisava comprar o Oyster, porque agora você consegue passar tudo no seu próprio cartão de débito, de crédito, mas eu queria ter um Oyster. Então eu vou comprar, eu vou Um comprar Oysterzinho, vai, de lembrança depois. fui comprar o meu Oyster, carreguei ele bonitinho lá para usar uns dias. Depois acabou eu fiquei usando cartão normal, mas eu queria ter um Oyster para mim. Eu falei: não sei quando eu vou voltar de novo. Eu não falo assim: acho que eu nunca mais vou voltar aqui. Eu falo: não sei quando eu vou voltar. A Não, próxima viagem para Aline, Londres não a está próxima a programada gente vai ainda. junto, entendeu? Vamos. Calma, que em breve a gente vai voltar esse modo teacher com alunos fazendo viagenzinhas. Quero muito, muito, não vejo a hora. E Nossa, vai ser quando for incrível. rolar, eu quero muito, muito que você esteja com a gente. Quem sabe, né? Não pode ser só volta a Londres e a gente junta. Ai, já pensou? Que É emoção. Vai possível, ser muito legal. Eu vou é adorar. possível. Eu vou Eu adorar, também. porque olha, eu gostaria muito de ir em Londres novamente. Muito, 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 muito. Parece que É tem um tanta lugar coisa para ver, incrível. né? Parece que não dá tempo de ver tudo. É, é. E aí, saindo de lá, aí eu já peguei o Oyster e fui já para casa que eu ia ficar. Eu fiquei. Londres é dividido por zonas, né? Sim. Eu aprendi nos meus estudos para Londres, aprendi direitinho lá como que era dividido. Eu fiquei na zona 3, mas foi super tranquilo, próximo de uma estação de trem, assim, então, de Em qual trem região que barra era? metrô, né? Em qual linha? Qual linha que você usou? Era. Ah, eu usava a linha principal. Como que era o nome daquela linha? Agora eu não vou lembrar. Qual a Ai, cor? meu Deus. A cor da linha? Era Era preta? azul. Não, Azul? era preta, era preta. Era A preta. preta é a Era aquela mais Northern Line. antiga. Northern. Isso. Era essa daí mesma. Era essa. E você A lembra a mais estação antiga. mais próxima? A estação era. Nossa, gente. Eu anotei até umas coisas aqui, não anotei isso. Quanto Não, mas pode uma coisa dessa? eu queria saber a região, mas tudo bem, tudo bem. E Ai, não vou lembrar agora. não tem problema. A sua hospedagem, você escolheu ficar em casa de família, né? Porque tem Fiquei, vários tipos de hospedagem. Por que que fiquei em você escolheu casa de casa de família? família. Eu fiquei em casa de família por dois motivos. Primeiro, porque era quarto e banheiro privativo. Sim, uma Achei isso bom. suítezinha. E porque tinha roupa lavada. Aí, Chiquérrima! aí eu falei: acho que eu vou ficar nessa. Eu acho que você fez uma Porque eu boa não quero escolha. ter, não quero ter essa Ah, preocupação. E no aí eu meio fiquei da na viagem casa ficar de lavando uma. roupa.
Então, não era com isso que eu queria perder tempo, né? Ótimo. E aí eu fiquei na casa de uma senhora, o nome dela é Penny, ela é uma chefe de cozinha, ela ainda trabalhava, então a comida era muito boa, a comida Maravilhoso. dela era maravilhosa, ela fazia muita comida gostosa, assim, e tudo dela era tudo muito caprichado. Que legal. É, ela sempre colocava a mesa, assim, sabe, Mesa cheia de coisa. posta. Às vezes eu de manhã vou trabalhar, assim, eu não tenho mesa posta para tomar café em casa, sabe? Eu Tá faço meu café vendo? ali, como em pé mesmo e vou rapidinho Uhum, para não pegar muito, para não demorar no trânsito, uhum. enfim. E lá não, ela tinha a mesa posta e deixava. E uma coisa que eu fiquei encantada, que eu não esperava. Hum. Isso foi assim muita surpresa. Todos os dias ela deixava uma fruta enroladinha para eu levar para a escola. Fofa, Tipo marmitinha uma lancheira. mamãezinha. Lancheirinha. Eu achei aquilo incrível, Legal. incrível. Era muito legal isso. No primeiro dia, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, ó, a Uhum. fruta é para você levar para a escola, não sei o quê. Eu Fofa. falei, nossa, que incrível. Aí eu achei que ia ser o primeiro dia e não. Aí ela deixava todos os dias, deixava lá a minha frutinha. Eu falei, gente, Faltou foi só a engraçado. lancheirinha. Faltou só isso. Foi Uhum. engraçado que eu tirava foto assim da mesa posta e mandava para minha irmã aqui no Brasil e falava: quando eu voltar no Brasil, eu quero esse padrão aqui, tá? Aí, Subimos você, a por barra. favor, você, por favor, é isso aqui que eu quero quando eu voltar. E ela era Mas ela estrangeira. foi Ela não era inglesa, né? inglesa, Inglesa. Que legal. inglesa. Ótimo. Ela tinha uma filha, mas essa filha não apareceu lá. Esse Uhum. tempo que eu fiquei, ela conversava com a filha dela com alguma frequência, mas ela falava assim: não, minha filha tem trabalho, ela não pode vir Uhum. aqui. Ela tinha filha e neta, Uhum. tinha uma netinha. Tinha umas coisinhas lá, tinha umas fotografias, e ela gostava muito de conversar. Uhum. E aí a gente conversava. Aí de manhã eu não a via, porque ela saía antes de mim. Ela deixava a mesa posta para o café e saía. Então eu ficava na rua o dia inteiro, né? Batendo perna Passeando. enlouquecidamente. Claro. E voltava só à noite. Eu voltava à noite, já tomava um banho e já descia para jantar. Uhum. Lá tava a mesa posta pra gente jantar. E aí ela sempre perguntava como foi o seu dia, aonde você foi. Isso foi uma grata surpresa também, porque eu sempre ouvi falar, as pessoas, os londrinos são frios, sabe, assim, eu fui preparada para o pior, Hum. não vou Ah, mentir. depende, né? E eu me senti Tem. super acolhida por ela. É, cada um tem sua personalidade, ainda mais essas pessoas que estão dispostas a receber pessoas na casa delas, elas querem isso, né? Elas querem Ela essa comprou, interação. ela comprou doce de leite para mim. Ah, Ela falou: muito eu sabia que fofa. você era uma estudante brasileira e comprou doce de leite. Falei, nossa, foi meu Deus, Fofíssima. que delícia. Uhum. Então ela foi muito legal, assim, eu gostei bastante dela. Foi uma grata surpresa, Penny. Eu E uma você vez conseguiu, como chamei é que foi ela a de Penélope. Penélope? Aí ela falou assim, Penélope não, Penny. Tá? Ok. I'm sorry. E a interação com ela, Aline, como que você achou? Você conseguiu entender bem? Deve ter um sotaque bem forte britânico, né? Ela tinha um sotaque bem forte, tinha palavras que eu não entendia. Ela me corrigia bastante. Fofa. Muitas palavras que eu falava, ela me corrigia assim, e aí a gente ia falando, mas ela era bem. Ela corrigia de uma forma bem educada, assim, em Sim, momento nenhum ela leve, foi né? mal educada, né? Bem, às vezes até descontraído, sabe? Sim, sim. Então foi isso, essa parte foi bem legal, assim, e ela me chamava de Darling o tempo inteiro, Darling. Achei isso o máximo. Fofa. Mas foi bem gostoso a interação com ela. Uhum. Ela era. Ela falava muito bem de Londres, assim, gostava muito Uhum. da cidade. Eu não sei se Uhum. todo londrino é assim, Apaixonado. apaixonado pela sua própria cidade, mas eu também sou, mas assim, ela A bit era too much. ela falava assim, não, Londres é uma cidade muito acolhedora,
nós tratamos todos bem. Que bom! Que bom, que bom. Mas é que eu Londres é uma cidade brinco, maravilhosa. Falei, gente, por ela podia exemplo, ó, trabalhar no Ministério da Cultura. você, por exemplo, que é ali da região de São Paulo, talvez você entenda, né? Eu sempre falava para minha irmã, né? Uma vez que você vira cidadã do lugar, você não fica indo nos pontos turísticos da cidade para Não. tirar foto, sabe? Porque muitas pessoas, eu durante 6 anos morando na Inglaterra, eu recebi muita visita, então era muito guia turística de várias pessoas que estavam dando uma passadinha. Ah, vamos comigo! Eu ia dar uns rolezinhos, levar as pessoas nos Uhum. lugares. E as pessoas iam tirar as fotos no Big Ben, tirar foto. E eu tirava foto das pessoas, e as pessoas, você não quer uma foto, Ina? Eu falava, não, gente, mas quando você mora na cidade, você, tipo, as coisas acabam É, ficando normais, assim. Eu dava esse exemplo. Por exemplo, quando a gente tá em São Paulo, eu não vou no MASP todo fim de semana tirar uma foto na frente do MASP, ou na frente de, sei lá, o que tem em São Paulo no de Ibirapuera. Você não vai no Ibirapuera. Ibirapuera Ai, tirar uma foto, não foto, vai. vou botar num quadrinho, assim. Enfim, porque depois de um tempo, quando você vira cidadão, né, do lugar, muda um pouco, né? Assim, claro que eu É, gostava de ir nos passeios, mas não é a mesma coisa. Então, assim, no geral, a gente não é tão, sei lá, patriota da cidade, é, nem sei se isso existe, é. mas de repente ela, talvez, não sei se É, ela nasceu lá. ela, quando no primeiro dia, no segundo dia, eu cheguei e aí ela perguntou o que que eu ia fazer. Eu perguntou o que eu tinha feito. Uhum. Aí eu falei pra ela, aí eu tirei, saquei o meu roteiro, né, da bolsa, falei, ó, eu tenho esse roteiro aqui, e o meu roteiro eu organizei assim, a data, o dia da semana, o que eu ia visitar e onde que estava o ingresso, se eu tinha o ingresso impresso, ou se eu tinha o ingresso no aplicativo, esse tipo de coisa, porque bastante coisa, tem muito museu grátis em Uhum. Londres, Sim, mas tem que reservar com antecedência. Então já vinha reservando tudo isso desde agosto. Já muito estava lá, reservando organizada, algumas gente, coisas. muito Já tinha organizada. reserva para tudo. E aí eu mostrei para ela. Aí ela falou assim: "Ah, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, você precisa ver isso". Então, ela até me recomendava assim alguns lugares. O Ótimo. único lugar que ela falou assim, não, que ela falou não vá, mas ela falou assim: acho que você não vai gostar, foi Stonehenge, porque eu fui no Stonehenge. Você foi? E E aí, aí legal? Eu não fui. fui. Então, é aquele lugar para você ir uma vez na vida. Tipo, tá, Não pedras. é Foto, ok. pedras. Ela falou exatamente isso. Ela falou assim: são pedras, o que, que você vai fazer lá? Hum. Eu falei assim: não, mas não é qualquer pedra. Talvez eu não veja essas pedras nunca mais. Ela falou assim: vê uma foto. Ela é bem direta. Eu falei: não, eu quero ir lá pessoalmente. Aí eu falei assim: eu vi essas pedras a primeira vez num livro na escola, há Hum. muito tempo atrás. Eu quero ir lá pessoalmente. Ela falou assim: Tá, tá bom, né? mas são pedras. Ok, hoje eu vou. Aí eu paguei lá tem um passeio lá que você Uhum. paga, eles te levam até lá. São pedras, Pedras. não tem, Uhum. são Nada pedras. demais. Na foto que a gente vê por aí, eu tinha a impressão que era muito maior. Uhum. Quando eu cheguei lá, parece, pelo menos na minha mente, eram pedras muito, muito maiores do que são de verdade, Tá. mas são grandes, né? E você não pode chegar bem pertinho, pertinho assim, porque um, tem uma cerquinha lá, Sim. mas dá pra ir, dá pra tirar bastante foto, é bonito. Fica fica próximo de Londres, dá ali 1h30 de Sim, Londres, sim, assim, em Salisbury, se eu não me engano. sim. E aí só um lugar alto, então lá de cima você tem a vista da cidade, lá embaixo. É bonito, eles mostram um determinado ponto que uma vez por ano, no solstício de verão, se você ficar ali, você vê o pôr do sol exatamente naquela pedra. E nesse dia, acho que é em julho, é o dia mais disputado para ir lá. Uhum. Então, aí tem uma seta assim indicando. Tá. Mas não tem. E dá para tirar umas fotos em Uhum. perspectiva. Mas não tem assim. Oh, meu Deus! São pedras. São Pedras. pedras. Hashtag pedras. Pedras. Mas eu fui, gente. Eu Mas ela queria foi ver ir. as Eu fui. pedras. Dá Eu licença, fui quer ver lá ver as pedra? pedras. Fui ver pedra.
Aí tem uma, óbvio, né? Tem uma lojinha lá perto, tem uma Claro. estrutura muito boa, Um tem uma cafezinho. lojinha, vende, tem um cafezinho, vende um monte de coisinha lá. Uhum. É legal, é legal. Uhum. Uma vez Vale a na pena vida, um pelo passeio. menos, vale a pena, vale a pena. Aí Mas desse assim, roteiro, ó, você então, tem um roteirão aí, então, de repente, se alguém tá já se preparando para fazer uma viagem como a sua, vamos aproveitar então, já que a sua pesquisa está aí recente, e compartilha com a gente então, o que que você acha que valeu a pena, o que que não pode faltar no roteiro Londres, o que que você acha que olha, dá para descartar, enfim, suas opiniões. o que não pode faltar, nada pode ser descartado, gente, nada, nada pode ser descartado. Mas o que não pode faltar, de forma nenhuma, é Windsor, o Castelo de Windsor. Não pode faltar. Aquele lugar é incrível. É incrível, é lindo. Eu Hum. me senti dentro A de um filme de princesa, a princesa. princesa. A própria. Fiquei esperando uma coroa lá dentro, sabe? É lindo, assim. A cidadezinha é bonitinha. Uhum. Então você pega um trenzinho, aí chega na cidadezinha, sabe? E já sai do lado do Você tá castelo. no Então, filme, é real, tô tô no num filme. filme. Tô num filme, exatamente. A sensação é exatamente essa. Estou em um filme, Uhum. meu Deus. E aí quando você vê aqueles guardinhas passando, você tem vontade de correr e dar um abraço neles. E eu nem gosto muito de abraço. Mas Mas eu fiquei com vontade de abraçar os guardinhas o tempo inteiro. Foi engraçado, teve uma hora que eu tava filmando o guardinha e tem algum, acho que de hora em hora, não sei, eles dão um grito, eles gritam lá alguma uhum. coisa. E eu tava chegando próximo para tirar uma foto, eles gritaram, eu levei um susto tão grande. Mas foi engraçado, tinha um pessoal olhando assim. Mas o Windsor não pode faltar, de Uhum. forma nenhuma, nenhuma, nenhuma. O Palácio de Buckingham Uhum. é incrível também. Quando você entra, tem eles deixam aquela carruagem lá à mostra para você ver, né? Sim. Você não pode encostar nela, mas a carruagem fica ali. Uhum. E aí eles dão para você um rádio, como se fosse um celular assim com um Uhum. fone, para você ir ouvindo a história quando aquilo chegou em Londres, que algumas coisas foram presentes, Uhum. outras foram adquiridas pela família real ao longo da história. Quanta história tem em cada coisa. Pois é. E aí, só, meu Deus do céu, olha onde eu tô. Aí eu fiz questão Uhum. de me olhar em todos os espelhos. Falei, eu acho que eles se olham nesses espelhos, então eu vou me olhar também. Vou me olhar nesses espelhos. Já Porque não pode olhei. fotografar nada. Uhum. E a sensação era, tipo, já olhei no espelho que a rainha se olha, então olha que Exatamente. chique. Me olhei no espelho que a rainha se A olha. rainha não, né? Aí Não tem ficava. mais rainha, agora é rei, gente. Eu sempre esqueço. Mas ela se olhou lá. Betinha se É, olhou isso. lá. Então, Betinha esteve lá. Betinha foi. Betinha esteve lá. E é tudo muito lindo. Muito, muito, muito lindo. A sensação que eu tava num filme é, assim, muito real. Uhum. Muito real. Uhum. A troca da guarda é muito legal. É. Tem que chegar cedo, né? Chegar cedo porque Pra fica lotado, né? ficar bem cheio. Mas é muito bonito. Então, Windsor, Buckingham, assim, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse, eu vou. Provavelmente a próxima vez que eu estiver em Londres, eu vou de novo, porque eu achei incrível. Uhum. E as catedrais. Vai. Não, não é só uma simples catedral. Eu, pelo menos, não senti isso. A Catedral de São Paulo é linda, 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 linda. Eu achei linda. E aconteceu uma coisa muito legal lá. Eu comprei o ingresso que dava o direito de ir até lá em cima, até Sim, naquele espacinho lá em cima. sim, na cúpula. E aí, ok, fui, né? Tem uma escada bem grande, você passa por um espaço muito estreitinho, assim. É. Essa parte é um pouco ruim, não, dá um pouco de agonia, porque é muito Sim. estreito e é baixo. E aí tem um aviso assim: cuidado para não bater a cabeça. Eu, bati a cabeça, lendo o negócio, falei, meu Deus, como eu sou capaz de fazer uma coisa dessa. Mas aí quando eu desci, as
pessoas já estavam se arrumando para participar de um. Não era bem uma missa, eu acho que era uma apresentação do coral ou uma celebração, algo assim. E aí eu peguei e fiquei olhando assim, aí veio uma pessoa que trabalhava lá e falou, vai ficar aqui para assistir? Aí eu falei, vou. Ah, então pode sentar. Aí eu sentei, e sentei lá numa daquelas primeiras filas. E aí, quando eu tava sentada, já tava todo mundo se sentando, assim, todo mundo já quietinho, né? Eles já tinham recolhido o fone e o aparelhinho lá. E aí veio a moça e falou assim, ela falou assim, olha, a gente tem alguns lugares ali dentro, são naquelas cadeiras laterais, assim, onde fica sentado o coral mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem assistir a cerimônia de lá. Nessa hora eu dei um pulo. Ela falou assim, a gente tem uma quantidade limitada de cadeiras. Então façam uma fila. Aí eu pulei assim, eu fui uma das primeiras da fila. E pulei e fui e consegui assistir a apresentação / ensaio, não sei, do coral ali, sentadinha ali. Uau. E aí é legal porque quando passa alguma coisa que acontece, algum evento, né? Ali é onde se sentam os convidados da família real. Falei, meu Deus, Gente, olha onde realeza. eu tô! Realeza, Foi muito legal. Essa parte foi muito legal. E aquele coral é incrível. Não pode ser filmado, não pode ser fotografado, não pode ser nada disso. Mas estar ali, ouvindo aquele som, naquele momento, naquele dia, foi incrível. Incrível, Ai, incrível. Aline, eu tô viajando com você aqui, você falando, eu já ia me imaginando lá na cena. Puxa, que sensação maravilhosa, né? Não é, realmente, gente, Londres não é qualquer viagem. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque, gente, é uma coisa muito que te toca. Você não tem como voltar de Londres a mesma pessoa. Não tem como, você volta diferente. Você vê coisas que estão ali há muitos anos. Aquela coisa, a gente não tem aqui no Brasil monumentos ou tudo prédios que histórico. são. Tudo histórico. Uma cidade Pensa, o inteira Big Ben tá lá há histórica. 1000 anos. Tem 1000 Então, anos o Big Ben. Pensa, tipo, é muita coisa assim. Para quem é da América Latina, isso realmente choca, sabe? E eu falo da história como um todo, assim, o que sempre me chamava muita atenção é que eu pensava assim, cara, eu tô num reinado. Aqui é um reino, sabe? Tipo, não é assim, um país, não, é um reino. Na época tinha uma rainha e aí tinha a cavalaria que passava por todos os lados. Você fala, gente, que demais essa sensação de estar num lugar que tem a monarquia, né? Eu sei que tem outros países que têm monarquia também, mas eu acho que Londres deixa isso muito claro, sabe? Tem um muito rei marcado lá. Isso é muito marcado. Eu não sei se é comum. Isso foi até uma curiosidade, você que já viveu lá e conhece muito mais do que o meu professor. Ele se chamava Matt, ele era um inglês muito engraçado, assim. E aí no final da aula ele sempre falava assim, Deus salve o rei. No primeiro dia, eu não sei se ele falava isso de zoeira com a gente, ou se era um hábito dele. É deles, inclusive tem Mas ele um sempre hino, falava. né? Tem um hino. Ele falava assim, então, bom descanso, até amanhã e Deus salve o rei. Eu falei, gente, God save the king. que diferente. E aí ele falava todo final de aula. Eu estava pronta para repetir isso a qualquer momento que fosse necessário. Olha que interessante, Aline. Nós, brasileiros, a gente não tem esse patriotismo. A gente não tem isso. A gente não sabe o que é. Eles têm muito, muito respeito pela história deles e pelo rei, pela rainha. É muito bonito de ver. Porque a gente não tem. A gente não sabe o que é. A gente nunca viveu esse carinho pelo nosso monarca, sabe? Então, realmente, esse negócio de God Save the King ou God Save the Queen, né? É um hino. Tem um hino que é o hino o hino deles, né? O hino da Inglaterra. Eles cantam God Save the King. Porque eu acho que no meio. Aí é uma coisa meio histórica, tá? Mas eu tô chutando aqui. Por batalhas, né? Muitas coisas de antigamente tinha muito isso o tempo todo. E eles tinham sempre que proteger o rei, né? Ou a rainha, senão perdia a guerra. Então no hino tem isso, né? De salva o rei, salva a rainha para que não perca a guerra, né? É bem isso. Essa parte foi muito, muito, muito legal. Então as catedrais eu recomendaria assim
muito. E aí o mesmo aconteceu em Westminster, quando eu fui lá também. Aí eu já fui mais ligeira. Falei, bom, se Uhum. aconteceu lá em São Paulo, deve acontecer aqui. Então eu já vou ficar por aqui também. E foi dito e feito. E Uhum. aí eu perguntei, mas nesse eu perguntei pro moço, falei, vai ter uma celebração aqui, né? Não sei o quê. Aí ele me chamou de madame, eu achei legal. Madam. Ele, aí ele falou, sim, vai ter, você pode ficar, se você quiser assistir ali de dentro, você pode ficar ali esperando na fila, não sei o quê. Eu falei, ai, gente, de novo. Aí eu fui e fiquei lá também. Westminster é incrível, A incrível. Abadia, né? A A Abadia Abadia de Westminster é a minha favorita de todos, é assim. Eu fico linda, sempre é muito linda. emocionada. É, Acho que é é porque eu incrível. tinha acabado de ler o livro do Código da Vinci na Ah, época e sim, eu li o final também. Não do agora, mas já filme, né? li. O final do livro, o final do filme rola lá na Abadia, né? E eu tinha um negócio Aham, com essa Abadia e quando eu entrei, nossa, eu chorava. Ai, eu fui lá atrás do túmulo do Isaac Newton pra ver onde que era o eu fui negócio. Tá? Olha, também. dando spoiler Eu já, fui. dando spoiler. Eu fui também. Eu me emocionei quando eu vi o Big Bang. Eu deu um Dá um dá negocinho no uma coração. coisa assim, sabe? Na hora que eu vi ali, cara a cara, eu olhando pra ele, ele olhando pra mim, eu falei, gente Big do Bang é céu, não demais. acredito. É demais. E aí, quando eu cheguei perto de uma hora cheia, e aí tocou, Badaladas. sério, foi incrível. Foi incrível. Eu achei que tava tocando só pra mim. Mas era, você não sabia? Foi incrível. Incrível, incrível. Ai, que Então, é gostoso. assim, não tem um lugar em Londres que você fala assim, ah, esse foi o meu lugar preferido. Porque é tudo com tanta história, sabe? É tudo Uhum, tão mágico, tão diferente da uhum. nossa realidade, que é um espetáculo, É. assim. Por si só, é um espetáculo. Recomendo, É, então. Recomendo que as comendo. pessoas vão. Pegar aquele ônibus de 2 andares não é demais, é É demais. chiquérrimo. É muito E nesse, gostoso. nesse rolê todo, Aline, você nesses passeios tal, como foi para você se virar em inglês? O sotaque britânico, né? Enfim, porque é muito diferente. Então, eu imagino que deve ter tido coisas que você tirou de letra e deve ter tido coisas que você falou, opa, isso aqui tá diferentinho. Como que foi para você isso na prática? O sotaque é diferente. Diferente, assim, do que a gente está mais acostumado. Uhum, No meu trabalho, eu uso inglês até com alguma frequência, assim, não diariamente, uhum, mas com algumas vezes na semana. Eu preciso falar inglês ou com o indiano, uhum, preciso falar com o indiano, ou preciso falar com alguns holandeses, de vez em quando com francês. Então, eu ouvi bastante vídeo de outros sotaques. Eu me tentei preparar a minha audição o uhum. máximo possível para isso. Mas é diferente quando você chega lá. Quando você chega lá, assim, é diferente. Para você pegar tudo, né? Tá, você passa uns dias ali assim, falando, tentando reconhecer, sabe, o Ajustando, né? território, Uhum, ajustando. Algumas vezes eu precisei pedir para eles repetirem, isso uhum, acontecia com alguma frequência. Em todas as vezes, eles foram todos super gentis. Muitas vezes eu falei com inglês, mas muitas vezes eu falei com indianos, porque tem uhum. muito indiano lá, Muito. muito indiano, para todo lado. Uhum. Então era quase impossível a gente não ter contato com Sim. indiano. Eu acho tão bonitinho o sotaque do indiano também. Ai, eu não gosto, não. Ah, eu acho engraçadinho. Não É é eu diferente. acho engraçado. Engraçadinho. Como eles falam o R assim, é É, diferente. eu acho que até dei esse exemplo esses dias. Não sei se foi na aula, mas enfim, tinha uma amiga minha que era da. Minha, assim, trabalhava comigo lá no escritório da Dixon, e ela era indiana. E o apelido que eu dei pra ela, carinhoso, e eu falava isso pra ela, né? Ah, você é a Betty Betty Sorry. Porque tudo pra ela, É, se ela ia é falar isso I am mesmo. very, very sorry, ela falava very, very, ela falava Betty. Betty Betty Sorry. É, Oh, Inamara, I'm very, very sorry.
Tudo É era isso Berry Berry mesmo. Sorry. E eu achava bonitinho esse sotaquinho e virou apelido. Oi, hi, how are you, Berry Berry Sorry? E ela achava o máximo o apelido que eu dei, que era tipo, né, brincando É, assim. Então tem isso, eles, esse sotaquinho eles deles. têm um sotaque diferente. É, é possível entender, é possível você se comunicar, pedir informação. Teve uma vez que eu até dei informação, uma moça estava parada no ponto, no ponto de ônibus, e uma moça me perguntou se um determinado número de ônibus passava lá. Uhum, E aí eu falei que sim, que passava, que era o mesmo ônibus que eu estava esperando. Então, sim. deu certo. Olha, Aí depois eu fiquei pensando, gente. direções. Aí eu falei, gente, se eu entendi errado, e essa moça pega um destino errado, meu Deus do céu. Paraná, sei lá onde. Porque você fala e assim, por mais que eu não sei se você também é assim, se essas pessoas são assim, mas por mais que eu me prepare, eu sempre tenho uma pontinha de insegurança. Ele fala, nossa, faltou alguma coisa. Então, ela me perguntou o número do ônibus que eu também ia pegar. Eu falei que sim, mas eu ainda fiquei, se eu falei errado? Mas aí Deu acabou que deu certo. certo. Deu certo. Mas é uma sensação boa quando você consegue se comunicar em outro país, na língua deles. É gostoso. É uma sensação A de autoestima vai lá pra cima, não vai, Aline? É vai, dá outra, não uma é? elevada, Dá um negocinho. você fala, nossa, gente, quem diria? Isso é Quem maravilhoso. Eu acho que diria? essa é uma das melhores coisas, né? Quando a gente tem muitos benefícios de ser bilíngue, dá para listar vários, mas eu acho que o top mesmo, assim, é a autoestima, sabe? Você se sentir seguro de poder ser quem você é, independente de onde você tá e de qual língua você tá falando, sabe? Isso, É, eu acho que ainda acima disso, você saber que você é capaz, você compreender a sua capacidade, porque muitas vezes a gente duvida até da nossa própria capacidade, sendo que todos nós somos totalmente capazes. Mas é. tem ali as barreiras, né, as nossas crenças limitantes que vão nos travando, nos impedindo de ir para frente. Então, quando você consegue, você fala, cara, se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa, sabe? Dá um empoderamento muito legal. Teve uma situação que eu peguei a linha errada de metrô. Porque ele vai até um certo ponto na mesma linha, aí ele abre assim, depois ele volta e o fim é outro, né? Então você só precisa prestar atenção A pro lado que Northern você Line, ela tá é indo. chatinha mesmo, porque se você, na mesma linha, passa trens que vão para lugares diferentes. Então você tem que ver, Isso, tipo, qual que tá vindo, o que vai para X ou o que vai para Y, porque é o mesmo trilho. exatamente. É o mesmo trilho, passa ali. Então, não tem essa. Aí fui correndo, entrei no primeiro metrô Não. aberto que eu vi. Se fizer isso, você pode se dar mal. E eu me dei mal. Oh, meu Deus. Exatamente com isso. Tinha que ter um E aí foi perrenguinho. legal, foi legal porque eu entrei no metrô e aí eu ouvi ela falando da próxima estação. Quando eu ouvi a próxima estação, eu falei, opa, não é essa Uhum, próxima estação. uhum. Aí eu olhei assim, volta, esperei mais um, aí realmente estava errado. Aí, beleza, desci, dei a volta, né? Saí, peguei o outro e fui pro rumo certo. Mas depois eu me toquei, falei, gente, eu ouvi, Uhum. cara, eu ouvi ela falando e me toquei. Em outra época da minha vida, eu teria ido até o ponto final errado e depois Oh. ia ter voltado. Então, assim, quando é igual, sabe quando você tá com uma dor e você toma um remédio, Uhum. você não sabe exatamente o momento que a dor parou, mas você sabe que ela parou, porque você parou de sentir Nossa, a dor. eu amei essa É algo analogia. Que parecido. interessante. Amei, amei. É algo parecido assim. Você não sabe em que momento exato você simplesmente começou a entender, mas você começou a entender. Eu não sei Aline, eu vou como. usar muito essa analogia. Ela é sensacional, funciona muito. Amei. Faz Mas total pensa, sentido. Total, total. Você tem muito razão. eu tava pensando, eu comecei a pensar nisso, tá com uma dor, tá doendo algo. Você sabe que tá ali, que ela tá doendo. Quando você toma um remédio, você não sabe em que minuto aquela dor parou, em que minuto que o Perfeito. remédio fez efeito. Quando você se dá conta, a dor já foi. É a mesma Quando você se coisa. dá conta, você já é bilíngue. Independente se você sabe Você já falar todas entende. as gírias,
se você sabe todos os phrasal verbs. Não, não é Isso sobre aí. isso. Não é sobre isso, Não, porque quando você se dá conta, você já consegue se comunicar, é você já isso. consegue dar uma informação. Você consegue dar uma Ah, informação. chiquérrima, vai, você dando É informações incrível. em É Londres. incrível. É incrível. Não, foi Juro. uma vez, não é assim, informa, foi uma vez só. Mas dane-se, Uma vez foi, só. mas aconteceu. Então, assim, é incrível quando eu percebi isso, aí eu nem fiquei mais brava, porque eu ia perder a hora e tal. Porque eu falei, gente, às vezes aqui no Brasil eu não entendo direito o que a moça do metrô fala, porque fala meio difícil e meio enrolado, eu entendi em Londres. Português mesmo, né? Então, e aí eu comecei a falar junto com ela, sabe? Nas estações, assim, quando parava, next station. E comecei a falar junto com a mulher. Mentalmente, lógico, mas a gente não ficava falando em voz Mind the alta gap. no metrô. Exato, é muito legal. É muito legal. É incrível. Foi uma sensação, Demais. foi assim, demais. Muito, muito incrível. Recomendo. Faça um bom planejamento. Viagem para Londres. Aguardem a próxima viagem da Ina, porque acho que com um grupo deve ser muito mais É muito gostoso. legal. Deve ser muito legal. Foi muito legal. Eu quero muito, muito voltar às nossas viagens, porque é incrível ver vocês desenrolando, sabe? Indo lá no restaurante, pegando o transporte público, se virando. Nossa, eu fico assim emocionada, de verdade, de ver vocês assim desbravando, sabe? É E bom. estou muito orgulhosa de você, porque você se preparou para ter essa experiência maravilhosa. Então, naturalmente, né? Se você não tivesse preparado, você teria tido uma outra experiência. É o mesmo local, é a mesma Aline, né? O Big Ben é o mesmo, tá lá há 1000 anos, tem 1000 anos de idade o Big Ben. Mas, se você não está preparada, a viagem não é a mesma. Então, É verdade. todo o seu mérito também, né? Parabéns pela sua dedicação, por ter se entregado ao método também, né? Porque é um método diferentex, e aí você tem que estar aberto para fazer algo diferente para ter resultado diferente, né? E você abraçou. Então, que E legal. uma coisa que eu gostaria de pontuar bastante, assim, eu não sei se todo mundo que está aqui já tem o curso ou não, mas antes do curso, antes das aulas, tem uma reflexão ali antes de cada aula. Uma cartinha minha. Isso! E aquilo é muito legal. Aquilo é muito legal. Tem um valor muito grande, assim, para mim, como aluna e como pessoa mesmo, sabe? É um conteúdo muito rico, Ina. Então, muito obrigada por você ter preparado essas aulas, sabe, com tanto cuidado, porque é uma coisa que faz diferença realmente. Abre os nossos olhos de uma forma diferente. Eu comprei o curso achando que eu só ia ter um roteiro de aula melhor, mais explicado, assim. E eu acabei encontrando mais coisa, muito mais coisa, muito mais coisas além disso. A gente vai muito além, né, Aline? E eu sempre falo, eu não escondo, falo, gente, aprender inglês aqui é só uma desculpa para a gente poder ir além, para a gente aprofundar em águas bem profundas mesmo, né? Porque a gente pode se descobrir e se perceber outros lados, né, de nós mesmos de diversas formas, buscando diversas habilidades diferentes, seja você se desafiando numa maratona, né, buscando os seus limites ali da sua saúde, do seu fôlego, né, talvez você se desafiando num novo instrumento, se desafiando numa nova carreira, dá pra gente se desafiar de diversas formas e ao longo do caminho ir se conhecendo, se descobrindo. E por que não fazer isso enquanto aprende uma nova língua, né? Então, de fato, essa é a minha proposta para vocês. Eu não, se fosse só para ensinar gramática, vocabulário, né? Isso aí seria mais do mesmo. Então, que legal que você abraçou, né, essa forma também de se conhecer, porque nem todo mundo também está disposto, né, a ir esse passo além. E é uma jornada de grandes transformações mesmo. Então, assim, quando a pessoa começa a falar, aperta os cintos, porque aqui a gente vai descobrir umas coisas que talvez você nem estava achando que ia descobrir, né? E acho que essa
cereja do bolo mesmo do CIA. E fico muito feliz que a minha mensagem chega a quem precisa, sabe? Chega para quem quer ir nessa jornada comigo, né? De fato, meu curso não é para todo mundo. E tá tudo bem. Eu não quero que todo mundo faça o meu curso. Eu quero que faça só as pessoas que realmente estão prontas para mergulhar nesse mar profundo junto comigo, porque eu sei que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tá afim dessas descobertas. E eu fico feliz que minha mensagem chegou até você, que a gente se encontrou e você pôde ter, né, esse contato. E, enfim, tem muita coisa lá, né? Que espero que todo o conteúdo Que vale muito a toque seu pena. coração. Vale muito a pena. Que bom que para você fez sentido, né? Demais. Aline, eu amei muito, muito, muito Eu o nosso também. papo. Nossa, eu assim, tô aqui viajando, que eu já quero ver todas as suas fotos, eu acho que realmente tem tanta coisa legal, né, que parece que tipo não cabe numa conversa só. Mas eu só quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você, da sua jornada, da sua dedicação. Eu Obrigada. sempre falo para vocês, keep going and never settle, né? Continue sempre firme e nunca se acomode, nunca se acomode, sempre tem um próximo nível, né? Quando a gente se supera, a gente acha que tipo chegou no topo, tem mais. Então, eu gosto muito de alunos assim nesse seu perfil, porque eu sei que vocês vão muito longe, sabe? Essa sementinha que eu planto do coraçãozinho de vocês vão florescer por muitos anos em muitos lugares diferentes, de diversas formas. Então, eu reconheço muito o seu potencial. Que Deus te abençoe muito, te enche de graça, te enche de sabedoria, por onde você for, independente da língua que seja, que você seja a luz do mundo e sal da terra e faça a diferença onde você estiver. Tá bom? Amém, amém. Muito obrigada e muito obrigada mesmo pelo seu curso e pela sua dedicação nesse curso. Fez toda a diferença para a minha vida e com certeza para a vida de muitos outros alunos aí, sem dúvida nenhuma. Sim, sim, é sempre essa a intenção, transformar vidas. Eu planto a minha sementinha, vocês florescem e vocês plantam de vocês também, cada um fazendo a sua parte. Tá dando certo. Ai, que bom, que bom. Querida, muito obrigada, Deus te abençoe e bons estudos, tá bom? Bora Fast Mover. Obrigada, teacher. Bye, bye. Um grande beijo, querida. Deus te abençoe. Beijo, beijo. Take care. Tchau. Bye.